Oi, pessoal, boa noite. Opa, tudo bem? Opa, Ó, o professor já entrou. Ortopedicas é ele, Mari. eu sei, vou chamar aqui, já convidei. Já convidei, agora é só aceitar. Tá tudo bem? Tudo certo por aí. Tudo jóia também. Hoje a live um pouco. Ah, apareceu! Boa noite! Boa E noite. turma, Em ponto, pontualíssimo. eu sou super pontual, super. Muito É, pois bem-vindo! é. Obrigado, prazer em conhecer você. Ainda não conheço você pessoalmente, mas conheço você de rede social, né? O prazer é meu, é uma honra tê-lo aqui conosco essa noite. Obrigado. E aí, Paula, tudo bem? Tudo jóia, professor Sérgio, tudo bem? Te acompanhando na internet, suas lives, suas dicas. Eu adoro, não perco por nada, viu? Assisto tudinho. Legal, super feliz. Como é que tá o tempo Aham. aí? Chovendo ou frio? Ah, a gente tá torcendo pra chuva voltar. Tá fresquinho, mas a chuva foi embora. Foi embora. E tá demais, viu? Pois é, a gente queria que você falasse um pouquinho de você, para o pessoal que ainda não te conhece, a sua trajetória na odontologia, a sua paixão pela ortopedia. Ih, não vai terminar até amanhã isso daqui. Minha história é longa. Começou há 36 anos atrás. Caí de paraquedas no consultório da pessoa que trouxe pela primeira vez o Dr. Pedro Planas para o Brasil. Chamava-se Enio Eiras. E aí minha vida começou ali e dali para frente só ortopedia na minha vida. Comecei na ortopedia e estou na ortopedia funcional, a ortopedia funcional, porque muita gente fala ortopedia, né? É ortopedia funcional. Estou na ortopedia funcional já fazem 36 anos. E aí passei por Uhum. muitas coisas, do tipo, resolvi uma fase, num período da minha vida dar aula, aí eu fui para a USP, meu sogro era catedrático da USP, e aí ele me levou para lá, depois eu fui para a Universidade de Guarulhos, fiquei quase 15 anos dando aula Tá de travando um pouquinho. e fui sempre nessa loucura de estudar, estudar, estudar. Eu sou um cara que gosta muito de estudar, levanto muito cedinho, você sabe disso, né? 15 Aham. eu já estou levantando, 4h30, 15 para 5 da manhã eu já estou no consultório e a minha vida começa muito cedo e termina às vezes não muito tarde. Agora cada vez mais cedo terminando. Porque essa coisa da pandemia para mim foi lindo, porque eu mudei minha vida muito. Estou numa vida um pouco mais diferente, assim, diria para você. Mas é muito legal sua disciplina com os estudos, né? Apesar de já ter um know-how, uma trajetória, eu acho muito bacana quando você coloca isso para os alunos, né? Da importância de ter essa disposição, né? Em educar-se continuamente, porque as coisas vão mudando muito, né? E é um jeito, assim, de estar sempre antenado, a par de tudo que está acontecendo. Essa disciplina é muito importante na prática odontológica. Acredito que em todas as especialidades, né? Eu acho. É difícil a gente se manter atualizado sendo multiprofissional, né? Atendendo em todas as áreas. É difícil você estar 100% ligado com a vida de hoje, com a internet, com as coisas. Uma pessoa posta alguma coisa, sei lá, no Japão, 5 segundos depois já está aqui, já tem a oportunidade de ver e tal. E é muito isso que você falou. As coisas se reciclam muito rápido. Então, às vezes, uma coisa que é verdade hoje, amanhã pode já não ser. Uma, uma visão diferente das coisas acontece praticamente todo dia. Todo dia você tem aí Uhum. trabalhos novos. Na minha área, sim, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Então, eu leio em média, 2 trabalhos científicos por dia. Não esgota. Todo dia tem coisa. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Mas Né? sempre Uhum. tem coisa para você ler, se atualizar.
Eu tenho uma por hábito separar tudo que eu leio em arquivos. Eu tenho um arquivo monstruoso de tudo que você imaginar que eu já li na vida. E é gozado, quando eu vou dar uma aula, eu corro atrás, às vezes, de referências bibliográficas, vou nessas minhas pastinhas para rever, porque eu anoto tudo, risco tudo, deixo tudo marcadinho, em vermelho que interessa, amarelo que não sei o quê. Eu já tenho as cores que eu sei, se eu sei que é vermelho significa alguma coisa para mim, se é verde significa outra, enfim. E aí é gozado, porque eu pego um trabalho, sei lá, de 2012, que já em 2021 já está dizendo outra coisa. É muito louco isso, cara. E aí você se manter atualizado é importante e é bem difícil, viu? Mas eu acho que essa Uhum. fez estudar. Me fez estudar muito e eu acabo que fico muito feliz de ter essa oportunidade e essa disciplina, que é o que você falou. Se você não se motivar para isso, você acaba que não vai estudar nunca, ou vai estudar só quando precisa, e aí acaba ficando meio superficial, porque é difícil você chegar num momento e se aprofundar tudo de uma vez. É difícil. Não é para, vamos dizer assim, para as pessoas normais, assim, é difícil você se aprofundar muito nas coisas. Até para você conseguir, muitas vezes, artigos, você precisa recorrer, às vezes, a outras pessoas. Às vezes eu tenho um artigo que eu estou muito louco para ver, mas eu não consigo esse acesso. Outras pessoas me ajudam. É muito legal. Intercâmbio de papers e de referências bibliográficas é bastante importante. A gente faz muito isso. A gente tem um grupo aí que estuda bastante e sempre está reciclando, reciclando, reciclando. Vale muito a pena. Uhum. Legal. Mas nem você falou que às vezes a gente acaba não conseguindo se aprofundar em tudo, né? Mas eu acho que o diálogo entre algumas especialidades, assim, sempre se fez necessário e acho que se faz cada vez mais. Principalmente da odontopediatria com a ortopedia, né? Funcional dos maxilares. Goiabada com queijo. Isso. Funcional e odontopedia é goiabada com queijo. Eu falo isso sempre. É maravilhoso. Essa integração tem que cada vez mais eu me aproximo das odontopediatras, dos odontopediatras, e é muito legal essa parceria, porque é uma troca o tempo inteiro e é muito gostoso isso, muito gostoso. Sim. E, na verdade, assim, mesmo que alguém que faz odontopediatria não queira executar, né, procedimentos em ortopedia, tem que ter um olhar muito aguçado para o diagnóstico, né, para encaminhar esse paciente o quanto antes e não perder aquele boom de crescimento, né, que está acontecendo ali. Ah, é verdade, viu, Paula? Porque hoje os trabalhos já mostram aí que o crescimento acontece muito mais cedo do que a gente pensava, né? A gente ficava sempre pensando vamos esperar até 12 anos de idade, que é a hora que tem o pico de crescimento, as descargas hormonais, e a gente já sabe que isso não é mais assim, né? A maior taxa de crescimento mandibular, por exemplo, acontece até os 6 meses de vida. É a maior taxa de crescimento. Então, aproveitar esse momento para a criança, para aquele bebezinho que nasce com aquela distoclusão fisiológica, é extremamente importante, né? Saber que isso acontece é muito importante. Mesmo a maxila também, as maiores taxas acontecem muito mais cedo do que se falava e se pensava antigamente. Então, estar atuando mais cedo, mais precocemente, mais oportunamente, como a gente tem gostado de falar, é bastante interessante. E a especialidade que tem essa chance é a odontopediatria. Por mais preventivo que eu possa ter dentro da ortopedia funcional dos maxilares, acaba que eu acabo dependendo de indicação, às vezes, de odontopediatras, né? Ou mesmo de mães que têm filhos pequenininhos, que ficaram grávidas, e aí você começa a conversar essa história que vem desde a amamentação, respiração, isso que a gente está meio careca de ver e saber, né? Então a gente começa a atuar sempre
quando enxerga o problema, a grande Uhum. dificuldade, no meu modo de ver, é identificar o problema. E para isso a gente tem que estar um Uhum. pouco mais treinado. E o ortopedista funcional, como está focado numa área específica de crescimento craniofacial, vamos dizer assim, a gente se aprofunda muito e interessa cada vez mais atender muito precocemente, né? Uhum. Muito. Sim. E A, você quer a falar? Mari, eu ia contar de você. A Mari, ela é odontopediatra, ela é professora na mesma equipe, né, nos cursos, a gente trabalha junto, e ela também é radiologista. E aí eu sempre fico falando para ela, assim, né, que a radiologia também pode colaborar muito com a odontopediatria e com a ortopedia, né, assim, não sei como funciona, Mari, assim, em termos de, se são parâmetros de diagnóstico sempre fixos, mas é tanto a análise panorâmica que a gente utiliza muito dentro da ortopedia, né, professor? Também a parte de cefalometria, que a gente vai olhar também posição de cabeça, a cervical do paciente, e às vezes eu acho que o radiologista, não sei se fica muito dentro de um padrão e acaba não vendo tantas outras coisas, não sei como é. Sim, eu acho que não é nenhum padrão, Paulo. Eu acho que falta um pouco a comunicação mesmo com os outros profissionais, sabe? A gente tem um pouco essa Uhum. dificuldade na gente. Não sei se é uma questão de como a sociedade está, ou se é uma questão de ego mesmo, do ser humano, que a gente tem dificuldade de comunicar com as outras pessoas, assim, né? De Uhum. simplesmente perguntar. Às vezes, conversar com um endodontista, olha, o que você quer saber? Às vezes, o próprio profissional que solicita um exame, por exemplo, uma ortognática, né? Às vezes eu faço algum laudo e aí vem escrito assim, o motivo do exame é ortognática. Mas o paciente não tá nem de aparelho, sabe? Assim, a gente não sabe a história, o que aquele dentista quer ver. Então, eu acho que precisa comunicar mais. Inclusive, eu gostaria muito que o professor desse dicas do que a gente pode analisar nos exames. Isso é muito legal. Tenho certeza que eu vou aprender muito. Eu acho que o professor travou. Será que ele travou? Também achei. Parece que tá parado. Vamos ver se ele Deixa eu volta. ver se ele mandou alguma mensagem aqui. Deve ter Acho que caído a não. internet dele. Mas se ele voltar, a gente convida Uhum. ele de novo, não tem problema. Mas eu ia É. perguntar para o professor o que os odontopediatras devem ficar, assim, coisas que ele acha que são essenciais da gente prestar atenção durante o exame, né? Aqui ele está falando que Uhum. será que travou todo mundo? Uai, não sei. Será que A travou? Júlia que costuma assistir a live daqui e me falar, mas ela não me disse nada aqui. Se a live travou? Eu acho que, eu acho Não, que, não, eu acho não que foi, travou. Acho que foi só ele caiu. eu vou Então, convidar ele de novo. pois é. Uhum. Mas é interessante isso, né, Mari? Realmente falta comunicação. Talvez essa falta de comunicação seja também por falta de informação, né? Não sei. Sim. Todo mundo tem que ter a disciplina de acordar cedinho, igual o professor, para se atualizar, né? Ia Também não ser muito precisa ser legal. 4 horas da manhã, mas eu acho que ter a Eu disciplina saí e de voltei agora, ser mas atualizada. a internet Parece que tá ele está boa, não por falando. aqui, por mim. Professor? Então, Ah, voltei. Ah, voltou! voltou. O seu áudio está muito baixo. Se você puder aumentar ou talvez chegar um pouquinho mais próximo do celular. Isso. Será que travou de novo? Não sei, vamos esperar um pouquinho. Às vezes a internet dele que tá meio instável. Às vezes É. acontece esses problemas de Não, mas tecnologia. eu acho que a gente agora até já acostumou, né? Porque depois da primeira, a gente está escutando, aham. A gente só não tá te vendo. Só tá travada a sua imagem. É. Pelo menos a gente não marcou live no dia do apagão, né, do Instagram. Ai,
Nossa, foi meio desesperador aquele dia. Eu achei que não fosse voltar. Talvez ele vai ter que sair e entrar de novo, né? Professor, tenta reiniciar o aplicativo, sai, fecha o Instagram e abre de novo. Às vezes fica melhor. Eu mandei mensagem para ele aqui. Uhum. Fala para ele reiniciar o aplicativo, aí eu chamo ele de novo a hora que ele entrar. Vamos aguardar um pouquinho, pessoal. O professor Terceroli está com dificuldades com a internet, eu acho, mas daqui a pouco ele volta. Agora que chegou a mensagem da Cris aqui, falando que tá travado, mas ele saiu, ele vai entrar de novo. Só aguardar uns instantes. Tem hora que a internet não colabora, aí fica difícil. Sim, e a live passa tão depressa, né? Passa bem rapidinho. Né, com certeza. Aí ele pediu Já pra tá voltando. Já voltou. Vamos ver se ele aparece. Hoje eu coloquei um tanto de luz aqui, ó. Não sei se você viu que eu tô mais iluminada. Pronto. Bom, deu certo. Ai. Mas não tô achando que é minha internet. Eu faço o tempo inteiro coisas aqui. Vocês estão me escutando agora? Estamos. Sim. Não sei por que caiu. Bom, mas paciência. Tô de volta aqui. Eu não sei até que parte você ouviu. Eu escutei até a parte que a Mari estava falando, que queria que eu desse algumas dicas de... Isso! É isso, né? Então, vamos partir daí, então. Ô, Mari, deixa eu falar uma coisa para você. Eu trabalho só hoje com tomografia. Eu não faço mais nada de outros exames a não ser tomografia. Uhum. Partindo da Conibin, eu faço a minha panorâmica, eu faço minha cefalometria se eu precisar, mas ela me dá uma condição de analisar muito mais profundamente o paciente, né? Então, a gente antigamente tinha aquele pré-conceito de que o paciente estava muito exposto a raio-x com a Conibin, e hoje a gente sabe que isso não tem mais nada a ver, né? Se você for ver os trabalhos atuais, a gente já sabe que esse efeito biológico que a tomografia Conibin faz e pro protocolo que eu faço, que é cabeça completa, é quase equivalente, às vezes, dependendo do tomógrafo, até menos do que uma panorâmica digital. Quer dizer, quando você que usa óculos que nem eu, quando a gente começa a usar a tomografia, é mais ou menos como colocar o óculos para quem tem presbiopia, como eu. Você enxerga e fala assim, cara, como é que eu analisava alguma coisa assim na radiografia? Então, verdade. Eu vejo os exames complementares, como é o caso da tomografia, eu vejo ele assim extremamente importante e fundamental para quem quer fazer um bom diagnóstico. Professor, quero te fazer duas, assim, uma pergunta e um comentário, né, na realidade. A pergunta é qual software que você está acostumado a utilizar para fazer essas análises. E a segunda, eu estava comentando com a Paula, eu acho que você caiu nesse momento e a gente continuou conversando. Que a comunicação às vezes fica dificultada. Às vezes a gente recebe assim, exame para laudar e vem assim, motivo do exame, ortognática. E aí você olha o exame, o paciente não tem aparelho, não tem mais nada escrito, sabe? Assim, então a gente fica meio assim, o que será que o profissional quer avaliar, né? Então, eu acho que essa comunicação também é importante, dependendo do caso. Às vezes, se o profissional não tiver tanto essa facilidade em analisar a tomografia ou em separar aquelas partes importantes da tomografia, né? Conversar com o radiologista, né? Que ele vai saber chegar onde o profissional quer visualizar. Mas nem sempre a gente adivinha também o que o profissional quer visualizar naquele caso. Na verdade, a gente acaba falando muito sobre transdisciplinaridade e esquece de intercambiar as especialidades odontológicas, né?
E acaba não tendo muita comunicação entre os especialistas de uma área e outra da odontologia, até no sentido da gente saber comunicar melhor com o radiologista. É como se pedir exame fosse uma coisa de praxe, eu vou pedir, mas nem sempre o profissional sabe o que ele quer com aquele exame, o que ele quer analisar, o que ele vai encontrar, e muitas vezes até tem dificuldade de interpretação, né? Sim, é verdade. É. E. Ah, Ah, saiu, caiu de deixa novo. eu ver. Ai, ai, ai. Mas o assunto está muito legal, Mari. Eu Ai, falo que a gente faz os roteiros da nossa live, das nossas lives, mas acaba que o assunto vai caminhando de uma forma assim, é. sempre meio surpreendente, muito Eu proveitosa, tô tão né? ansiosa pra ele falar a resposta dele e ele cai. Ah, Ai, voltei de novo. Eu estava quase desligando e reiniciando o meu celular, mas acho que ia demorar muito tempo. Vocês estão me escutando? Sim, tá sim, aham. perfeito. Então, aí, Mari, você perguntou qual era o visualizador que eu uso. Eu uso o visualizador do iCat Vision. É o mais chulé que tem, é o mais simples que tem, mas me dá muita informação. Eu tenho outros, eu tenho acho que uns três, mas com ele eu viajo muito bem na tomografia e resolve todos os meus problemas. São mais do que isso daí. E você Uhum. perguntou, você falou alguma coisa de, às vezes não vem no exame, essa comunicação entre o profissional e quem faz a radiologia é extremamente importante. Eu acho que todo mundo que faz tomografia devia fazer os seus cortes. A pessoa tinha que aprender a lidar com a toma. É muito simples isso. Eu tenho um curso disso daí que é muito prático, são 2 dias práticos de tomografia. E eu acho que você depender do outro profissional, às vezes ele vai fazer um corte se ele não tivesse essa comunicação com você. Que precisa, né? Travou de novo. É, eu não tô ouvindo o professor. Você tá ouvindo ele? Não, acho que ele vai reiniciar. Aproveitando, Mari, a gente tem que aproveitar e contar do seu e-book, né? De tomografia. É verdade. Eu já quero assistir o curso, me juntar com o professor para a gente fazer alguma coisa nesse sentido, que eu acho que é muito importante. A gente percebe mesmo, né, Sim. Paula, nos cursos, a necessidade dos alunos. Alguns não tiveram nem contato com o tomo, né, na graduação, na especialização. É alguma coisa relativamente nova. E é muito importante, tem facilitado muito os diagnósticos, né, ajudado muito. Deixa eu ver se ele mandou convite Sim. ultimamente. E, Tem e coisas a gente hoje. pode Pode falar. contar para o pessoal que está assistindo a live que no link da sua bio, da minha bio, é só clicar lá, né? Para poder entrar no grupo do Telegram e também consegue ver o seu e-book de tomografia, não é? Sim, no meu Instagram. É só procurar no feed, Aham. tem todo o passo a passo para conseguir. Ele é de graça, gente, não tem que pagar nada. Quem tiver dificuldade, ai, mas eu nunca tive contato com Tom, eu tenho dificuldade, ele é um início para você conseguir é, manipular o arquivo, é o básico básico da Tomo. Deixa eu ver se o professor já eu consigo convidar ele aqui. Então é Que só. ele ia reiniciar o telefone. Eu convidei ele já, mas Uhum, eu acho que ele deve estar reiniciando. Então é só ir no feed uhum. do meu Instagram. Já quero aproveitar e pedir para seguir. Segue a gente, eu e a Paula, que nós temos essa iniciativa, né, que é da OCA, nosso projeto de odontologia em constante aprimoramento, de fazer lives com profissionais, nossos colegas e de outras áreas também, né, convidados muito Uhum. ilustres, que sempre tem muita É, acrescentar, é sempre um bate-papo muito legal. Então, já segue a gente para ficar por dentro, para não perder. Aí, o professor entrou de novo, ele vai voltar. sim. Aí, pronto. Agora deve dar certo. É. Às vezes é um problema de memória, alguma coisa do telefone dele.
Opa, voltou. Eu saí do meu escritório, vim aqui para fora, desliguei a minha internet e estou no 4G agora. Vamos ver se vai melhorar. Vai melhorar. Às vezes dá uma instabilidade, acontece. Ixi, Nem tem fa- dia que a tecnologia tá de mal da gente. é muita gente fazendo live nesse Instagram. Verdade. Sim. A gente estava contando para o pessoal que a Mari fez um e-book sobre tomografia, Ah, que que ela legal. disponibiliza gratuitamente para dar o primeiro passo a passo para o pessoal, assim. É o primeiro, a gente pretende lançar mais coisa nesse sentido, né, Paula? Mas Sim, é um bem basicão, assim. Para quem nunca teve contato com tomo, porque a gente percebeu, professor, que nos cursos, né, de aperfeiçoamento, de especialização, muita gente ainda tem dificuldade, não sabe nem como pedir o exame. Ah, verdade. Então, Verdade. assim, é um e-book inicial, é bem rápido, prático, não é nada muito extenso, não, para dar uma norteada no pessoal. Ah, manda um para mim que você eu vou. estava até comentando que o ideal seria saber cortar, né? Ou fazer os cortes. Então, eu acho que é fundamental para você poder, no caso de você querer fazer o seu diagnóstico, se você não tem um papo muito aberto, não conhece ou não tem liberdade para conversar com a pessoa, com o radiologista, às vezes fica complicado, porque ele vai pegar o corte que de repente para ele é mais significativo. E muitas vezes esse não é o corte que você quer ver para aquele paciente, para aquele diagnóstico que você está querendo chegar, porque o diagnóstico de imagem é só uma parte do seu diagnóstico, né? Aham. Então, se você não pegar o que exatamente você precisa, você pode não estar com o melhor diagnóstico. E aí eu acho que você poder fazer os seus cortes, direcionar o jeito que você quer ver, posicionar o volume do jeito que você quer, enfim. Tem muita coisa que você pode fazer aí na tomografia e deixar para a mão do radiologista pode não ser o melhor possível aí em termos de diagnóstico, né? Sem contar que quando a gente aprende a manipular e ver, né, o volume 3D mesmo, a gente consegue entender bem melhor do que só aquele reporte que a gente recebe. Então Nem fale. eu acho que isso é um. Todo mundo devia procurar aprender, que eu acho que faz toda a diferença, tanto no tratamento, quanto no diagnóstico, em todas as especialidades. Eu acho que a tomografia ela veio para ficar e eu acho que cada vez mais ela vai ocupar um espaço grande no diagnóstico, no planejamento, né? É um caminho sem volta, não tem jeito. É como eu te falei, depois que você colocou o óculos, a hora que você viu que você enxerga completamente diferente, tem a possibilidade de medir, fazer coisas que você não tem outro exame para fazer isso, né? Aí fica muito difícil você voltar, por exemplo, ver uma ATM através de uma transcraniana, cara. Quer dizer, não tem muito lógica. Se você tem um exame que te dá muito mais fidelidade, Travou de acurácia para novo. aquilo. Tô travando de novo? Não, não. Aqui Acho que para um mim tá pouquinho só, normal. não. Não. Voltou. Então, se você tem muito mais confiabilidade e acurácia numa tomografia, para que você vai se meter numa transcraniana, numa panorâmica com um puta monte de distorção, né? Você pode tirar uma Uhum. panorâmica da tomo, que é muito mais 1 para 1, né? Te dá muito mais opção aí de realmente visualizar e fazer. Dentro da ortopedia você pode fazer tanta coisa. Às vezes você tá ali num momento e não sabe se aquele canino tá por lingual, tá por vestibular, você vai fazer um planejamento para aquilo. Aquilo é extremamente importante, né? Saber para que lado você vai mexer, se vai mexer, se mexe, se não mexe, se extrai o dente, se não extrai o dente. Enfim, te dá muita, muita, muita informação. Eu gosto pra caramba, né? Aliás, eu vou te E falar uma coisa, eu aumentou. tenho batido numa tecla de diagnóstico muito forte. Para mim, o diagnóstico é uma coisa que as pessoas precisam aprender a fazer. E eu vejo que falta um pouquinho de unir outras especialidades para que você faça um diagnóstico mais amplo, né? E por isso o tema dessa live aqui, né, essa visão da ortopedia
para o odontopediatra, né? O odontopediatra, para mim, é o cara da odontologia, né? É a especialidade da odontologia, né? É o cara que faz odontopediatria, é a pessoa que tem que estar atualizada demais em um monte de coisas, né? Então, às vezes é mais complicado de você ter uma visão tão apurada para isso. E esse olhar que a ortopedia dá aí para certas coisas, não tipo amamentação, deglutição, essas coisas, mas um diagnóstico de, tipo, perguntando uma coisa para vocês aí, é importante você saber o lado que o paciente mastiga, por exemplo? É importante saber se ele está mastigando mais do lado esquerdo, mais do lado direito, se isso vai influenciar no crescimento dele, né? Se aquela mastigação foi causada por uma, sei lá, de repente uma cárie que deu no dente do lado esquerdo e ele começa a mastigar do lado direito, e aí aquilo vai levar a uma assimetria da face dele no futuro. Quer dizer, é importante você prever que está acontecendo isso e que você pode intervir isso com coisas muito simples de verdade. Por exemplo, a partir de ajustes oclusais, que o odontopediatra está cada vez mais entrando nessa também. É importante você saber que, de repente, uma cabeça que está inclinada para um lado ou para o outro vai facilitar a mastigação daquele paciente mais para um lado e para o outro. E isso pode gerar um problema, de novo, de assimetria na face desse paciente. Então, esse olhar que o odontopediatra está aprendendo, eu acho que é bastante importante. E isso vem da ortopedia funcional, né? De abrir um pouco esse horizonte e sair do dente, né? Eu falo sempre nos cursos, né, de fazer um exercício assim. Quando o seu paciente chegar, em vez de pedir para ele abrir a boca, olha outras coisas, né? Olha a posição da cabeça dele, olha o jeito que ele mastiga, olha como ele mastiga, de que lado ele mastiga. Faz ele abrir a boca e fechar a boca e ver se a mandíbula dele faz movimento, não faz movimento, né? Isso pode denunciar um trauma que a criança teve, que às vezes os pais nem sabem. Isso pode denunciar uma fratura de côndilo, por exemplo, que só 10% das fraturas de côndilo são detectadas. E você às vezes está com o seu paciente um paciente com problema desse tipo e você nem sabe, passou, já foi o tombo lá atrás, ninguém deu a devida importância e isso começa a gerar um processo muito ruim para a vida do paciente. E lá na frente ele vai pagar esse pênalti, né? E mesmo em bebês, né, professor? Agora tem muito diálogo da ortopedia com a fisioterapia através da osteopatia, né? São conhecimentos interessantíssimos, assim, e muito importantes que o odontopediatra precisa saber, né? Mas eu acho que a odontopediatria já está entrando nessa aí. Eu acho que teve um boom bastante grande a partir da entrada do Mauro Gemelli na vida da ortopedia funcional e acabamos que isso também está respingando na odontopediatria. Ninguém falava de nada disso até 3 anos atrás, sei lá. É verdade. E aí começou a se falar dessas assimetrias e o que essas assimetrias podem levar para a face da criança. Então, esse olhar, né, para o coquinho da criança, olhar o parto, como foi, a importância que esse momento aí de nascimento pode gerar de problemas e entender o que está acontecendo é muito bacana. Principalmente quem trata de bebê, né? Tem muito pré-natal da mãe, pré-natal de não sei o que e tal, mas às vezes esse olhar pensando em desenvolvimento e crescimento crâniofacial passa um pouco desapercebido. O problema aí é sempre a pasta de dente, a escova de dente, bota um tamanho pequenininho, a pasta, pouca pasta, não sei o quê. Mas e a cabecinha dela, e o coquinho dela, né? O crânio dela, que já pode estar demonstrando que essa criança tem uma plagiocefalia, que esse paciente tem um torcicolo congênito e que isso pode levar a problemas no crescimento, no terço médio e inferior da face também, é muito legal. Mas eu acho que os odontopediatras já estão com esse olhar, viu? Não é uma coisa mais assim...
eu converso com vários odontopediatras e todo mundo já ouviu falar, pelo menos, disso. E só ouvir falar, para mim, já tá bacana, porque é sinal que as pessoas estão se antenando aí, né? Verdade. A gente tenta, pelo menos nos cursos de odontopediatria, né, que a gente trabalha, aguçar esse olhar dos alunos, sabe, em relação a tudo isso. Até que nem você falou, antes de olhar a boca, eu vou até mais além. Eu falo para eles, da sala de espera, vê como é que seu paciente está lá esperando, vê como ele anda, vê, né, observe ele como um todo. Você vai ter muitos quesitos do diagnóstico já, assim, desvendados ali daquele caminhar até a sala de atendimento, né? Então, ter esse olhar no todo do paciente, não pensar, como a professora Patrícia Valério fala, né, que o dente é o centro do universo, né? Porque não é, né? Tem muitas coisas, né, por trás. Às vezes a gente percebe tantas coisas que a hora que a gente vai fazer a anamnese mesmo, de perguntar as coisas pra mãe, a gente fala, seu filho faz tal coisa? E aí ela já fala, nossa, como você sabe? Ele faz. Então, exatamente. A gente vai criando esse olhar, né? E acho que é isso que quem é mais, assim, recém-formado, ainda tem que buscar criar. Eu acho que isso é muito importante, porque aí a gente vai, as coisas vão evoluindo, a gente vai aprendendo mais, se aprimorando, mas a gente vai moldando esse olhar. E aí a prática, né, vai levando. Você nunca esquece mais disso. É só e essas observações geram confiabilidade, porque igual você falou, Mari, você começa a falar, seu filho mastiga e bebe água, almoça bebendo água para engolir depressa e poder respirar, prefere carne moída do que carne cozida, aí a mãe fala assim, nossa, como você sabe? Nossa, é assim mesmo. Aí, assim, não tem bola de cristal. Exatamente. Então, observei, né? É porque, na verdade, tudo é uma consequência da outra. Então, a gente vai aprendendo que as coisas têm inter-relação entre elas, né? No mastigou bem, acontece isso, no mamou bem, acontece aquilo. Por que não mamou bem aquela criança, né? Tipo, eu faço... Às vezes, eu vejo aí eu vou puxar um pouco para minha área, né? Chega um paciente pequenininho. Isso que você falou, de analisar o paciente desde da entrada, como ele está sentado, etc. e tal, para mim é fundamental. E o meu consultório, o meu escritório, ele fica de frente para a sala da porta de entrada da rua para dentro do consultório. Então, quando toca a campainha, a primeira coisa que eu faço é olhar o paciente. Não só como ele anda, como ele tá, mas assim, como é o comportamento do pai com o filho também. Como é que essa criança se porta com o pai, se a criança dando bronca no pai, ou se o pai dando bronca na criança. Verdade. E aí, quando ele entra no consultório, eu já tenho um perfilzinho do que está acontecendo e até como é esse jogo familiar, né? Como é que funciona a dinâmica da família, porque a gente sabe que às vezes os pais não contam tudo, ou super protegem os filhos, mas enfim. Aí o paciente chega no consultório e eu vejo ali um desviozinho de linha média, simples, pequenininho, que num olhar menos apurado podia até passar batido. Mas no meu olhar, como isso me importa e eu preciso entender qual é o motivo desse desvio de linha média, eu começo a aprofundar no diagnóstico. E às vezes eu chego num diagnóstico de amamentação mais num peito do que no outro. Mamou mais de um lado do que do outro. Mas por que essa criança mamou mais de um lado do que do outro, né? Porque de repente essa criança tinha um torcicolo congênito. E para um lado ela não conseguia girar a cabecinha. Então naquele peito ficava mais cheio de leite ou esvaziava mais. Então você começa a aprofundar para saber se esse desvio de linha média pode ter a ver, por exemplo, com torcicolo congênito. E torcicolo congênito não significa que pescoço torto necessariamente, sabe? Existem 5 tipos de torcicolos. E aí pode não estar na carinha da criança, no pescocinho da criança, pode ser outra coisa, mas que pode levar a esse mesmo diagnóstico, né? Então, tudo vai somando. E aí você começa a aprofundar nesses exames e nessas perguntas, e as mães falam assim, poxa, mas
Por que ninguém nunca falou isso para mim? Verdade. Eu vou escrever um livro... talvez ela já foi no odontopediatra, né? Antes, que não perguntou nada disso. Porque na verdade ainda não está treinado para isso, Paula, mas nos cursos que a gente faz, e o curso que eu fiz com você aí, a gente fala sempre isso, né? E vai formando as pessoas, isso vai reverberando. Uma hora todo mundo vai entender isso, todo mundo vai perguntar essa coisa, mas com mais propriedade, porque a gente escuta na anamnese, mamou no peito? Mamou. Bom, e daí que mamou no peito? Qual o significado disso daí, né? Mamou. Até que idade? Mamou até os 9 meses. Bom, e daí? Que conclusão que você tirou que ele mamou no peito até 7 meses de idade? E aí você olha para a criança, uma puta de uma dista-oclusão, que você extraiu de diagnóstico disso, né? Então você tem que aprofundar mais, e isso pode ter causas mais sérias do que simplesmente a falta de amamentação no peito, ou excesso de amamentação no peito, enfim. Eu acho que quando a gente começa a observar com o olhar da transdisciplinaridade, você começa a enxergar as coisas de uma maneira muito mais ampla, muito mais, como você falou, no indivíduo como todo, e não segmentado, boca, olho, nariz, etc, etc. E quando a gente passa essas informações para os alunos, eles ficam meio assustados, tipo, nossa, eu tenho que olhar tudo isso, mas nada como a prática, né? Aí você vai adquirindo experiência, vai ficando com um olhar mais aguçado, vai estudando mais sobre os assuntos e acaba ficando tudo tão sistematizado, assim, que de certa forma é igual você falou, a gente olha e já consegue captar um monte de informações, assim, antes mesmo de conversar com a pessoa. Até mesmo para a gente poder enfatizar no que realmente chama atenção e no que realmente precisa ser trabalhado ali naquele momento, né? Vai ficando natural, né? Sim, exatamente. Passa a ser uma coisa assim... obviamente cada um na sua área, né? Tipo, eu vou olhar para uma criança talvez com um olhar um pouco mais focado no que me interessa lá na frente, que é o desenvolvimento craniofacial. Você talvez, vocês como odontopediatra têm um outro olhar, mas nada como você ter um espectro maior de informações, né? Quanto mais informações você conseguir ter e souber o que fazer com elas, melhora o seu diagnóstico e melhora o seu prognóstico, inclusive para suas limitações, né? Porque todos nós temos limitações em todas as especialidades. A ortopedia tem limitação, a ortodontia tem limitação, a cirurgia tem limitação, todo mundo tem limitação. Então você ter um bom diagnóstico vai fazer com que você saiba, ok, nesse paciente eu posso atuar, ou nesse paciente não é para mim, eu preciso indicar para uma pessoa que sabe mais do que eu, vou indicar para uma pessoa que consiga resolver esse problema, ou às vezes nem dentro da minha especialidade, né? Como é o caso das assimetrias cranianas. Se você detectar um bebezinho que foi no seu consultório com 2 dias de vida, que ele tem uma assimetria, o que você vai fazer como odontopediatra? Nada. O que eu vou fazer como ortopedia funcional? Nada. Nada não. Tudo. Eu vou indicar o cara, a criança, para a pessoa certa, que sabe fazer, que sabe resolver o problema, né? E não ficar, né, o que eu faço? É identificar o problema. E sabe aquela história que dentista é terrível, assim, a gente já conversa meio que olhando o dente da pessoa, aí quando você é ortodontista, você já consegue ver um apinhamento, aí quando você é da odontopediatria e da ortopedia, você faz diagnóstico em loja de brinquedo, você tá lá comprando presente, aí passa um menino, você fala, nossa, deve ter uma mordida cruzada daquelas, dá vontade de ir atrás e falar pra mãe, você não viu, não? É ótimo. E é verdade o que você falou, viu? E é verdade, eu fico vendo revista, às vezes eu fico vendo revista, não tô nem vendo nada, tô vendo o olho mais torto, o olho menor, ou a orelha mais de abano, ou não sei o quê. Vou dando os diagnósticos, é muito louco isso, viu? Muitas vezes são crianças lindas, né? Mas que se desse uma pitada funcional ia ficar muito bom. Eu lembro quando você veio que você deu umas dicas sobre as fotografias, de contrapor as imagens para os pais observarem melhor a simetria, né?
funciona muito mesmo, porque realmente quando a gente faz a sobreposição correta, fica muito diferente. Os pais veem, né? Porque rotineiramente às vezes não percebe que tem alguma simetria, que um olho está mais alto que o outro, né? Então, Não, e eu vou te contar uma coisa, isso é tão real que eu tive uma passagem bem interessante com um sobrinho meu, e é médico, hein? Ele é médico e a mulher dele é médica, são dois médicos. E nasceu o filhotinho dele e postaram lá nas redes sociais, ah, fulaninho, que bacana, que lindo de morrer, lindo, lindo, lindo. E o menino é lindo mesmo, um baita olho azul e tal. Mas eu olhei a carinha dele e eu não vi nada de olho azul, eu vi só uma putz de uma simetria com uma semana de vida. Aí eu olhei aquilo e falei assim, Jesus do céu, será que eles não viram isso? Aí perguntei assim, tipo, pra mim, falo ou não falo, né? Tipo, vou me meter nessa coisa. Os dois são médicos, né? E eu fiquei enrolando com aquilo. Quando deu 2 semanas, 15 dias, postaram de novo. Ai, que lindo, olhos azuis e não sei o quê, cada dia mais lindo, mais fofo. E um olho do menino caído, outro olho aí em cima, um olho baixo. Eu falei assim, não é possível que ninguém tá vendo isso. Como ele é meu sobrinho, eu falei, ah, quer saber? Peguei a fotografia e fiz isso que você falou. Dividi no meio, coloquei de um lado, fiz aquela brincadeirada toda. E mandei a foto para ele. Ele falou assim, tio, o que eu tenho que fazer para resolver isso? E aí começou um processo com 2 semanas de vida, e eu tenho tudo isso documentadinho, bem legal. E aí tem todo 2 meses, 3 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano de diante. E ele realmente mudou a vida desse moleque. E o que a gente fez, nada além de reposicionar a cabecinha dele que estava torta para um lado, e a gente impediu que ela ficasse para esse lado, e o coquinho foi acertando, o terço médio foi alinhando, e alinhou tudo. Demos sorte, não sei o que foi, entendeu? Mas a coisa ficou muito bacana. E a partir disso, agora eu não tenho mais esse falo ou não falo. Eu vou lá e falo mesmo, viu? Tá certo, né? A gente tem que, como profissional da saúde, eu acho que a gente tem que dar pelo menos um conselho, né? Na família é mais complicado, mas eu acho que é nosso papel, né? Não sei. Ai, é. Pensa, não- eu acho que o seu peso na consciência depois, mais pra frente, ia ser maior. com certeza. Antigamente eu entrava numa locadora. Lembra? Vocês nem acham que nem são do tempo da locadora, não? São, né? Só, eu sou, a Paula também é, né, Paula? Então, eu já tive episódios assim, entrei numa locadora e uma criança com a chupeta na boca, por nada. Eu assim, cutuquei o pai, falei, por que seu filho tá chupando chupeta? Ele tá tão quietinho, por que ele tá de chupeta na boca? O cara olha pra mim, tipo assim, ei, o que você tá se metendo na minha vida? Aí eu me apresento, olha, eu sou dentista, trabalho com isso, blá, 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 blá. Porra, na hora tira a chupetinha e a criança fica ok. Então, orientar, né, dizer que não precisa naquele momento aquela chupeta, por exemplo, fez mudar a vida de alguma criança ali na frente. Só que agora o olhar está mais crítico, está mais cedo ainda, né? Então, Verdade. Sim. eu já peço uma foto do coquinho da criança. Eu falo, nasceu, tira uma foto, porque eu estou virando o vô da odontologia, né? Então eu estou tratando os filhos dos meus pacientezinhos. Então, eu também. Então, pronto. Eu já peço foto do coquinho. Nasceu. Ai, que lindo. Tira uma foto do coquinho que eu quero ver. Já faço um pré antes, explico tudo isso antes e peço uma foto do coquinho. E tem cada coisa tão legal. Um dia eu mostro para vocês. Cada coisa. Muito 10, né? Muito legal. A gente tem um professor na nossa equipe que ele deu uma aula lá na PCD de Franca sobre os hábitos deletérios. E eu achei muito interessante a analogia que ele fez com aquele livro, O Poder do Hábito, sabe? Ele usou como ilustração até a capa do livro mesmo, e é justamente isso, né? O poder do hábito, porque muitas vezes acaba sendo uma acomodação e as pessoas não fazem ideia do prejuízo que isso vai causar, né, em termos de crescimento. Nem fale. Nem fale. O doutor Mariano Rucabado diz que como é que é? TD, tempo...
duração, TDS, tudo é uma questão de TDS, tempo, duração e sobrecarga. Uhum. Quanto mais tempo de hábitos ruins, pior vai ser para esse paciente. Quanto mais sobrecarga que ele tiver, pior vai ser para esse paciente. Então, se a gente conseguir entender e enxergar, né? Enxergar. Agora, esse ano, eu fui falar lá no congresso da nossa academia, né? E aí, numa das minhas viagens aí estudando as coisas, eu fui descobrir um falcão, chama-se Buteu Buteu. Vocês conhecem esse falcão? Não. Não. Pois é. Esse falcão é o falcão que enxerga mais longe. Ele enxerga um ratinho a 5 quilômetros de distância. Nossa. E esse eu acho que é o olhar que a gente tem que ter. É enxergar lá na frente o que vai acontecer, entendeu? Então você vê aquela coisa, aquele desviozinho de linha média de 1 milímetro numa dentição decídua, vai virar um adulto com um desvio de linha média enorme e pode ser um paciente com um futuro problema articular, que já podia ter sido detectado ali na dentição decídua, quando nascer o dentinho, etc, etc, etc. Então, essa visão mais aguçada que eu acho que a gente tem que começar a ter todo mundo, né? Colocar um telescópio aí e enxergar dentro do paciente, né? Enxergar certo. O Falcão eu não conhecia. Eu já ia, assim, um pouquinho mais raso, assim, falando dos Thundercats, lembra? Espada Justiceira, dê minha visão além do alcance. Por aí. Tinha que ter o nosso mantra. É por aí. Tem que ser isso. Então, No alcance é muito boa. Eu acredito, verdade. eu acredito muito nisso. É ter essa visão mais cedo possível, entender o que está acontecendo, né? E a partir daí saber quem consegue resolver esse problema, né? Essa coisa transdisciplinar para mim está cada dia mais forte. Eu não consigo mais viver sem escutar outros profissionais, né? E aprendo a cada dia, porque eu sou fução mesmo. E aí eu pego um caso e já boto na roda. Eu tenho muito contato com muita gente, e aí quando a coisa eu não estou conseguindo enxergar o que está acontecendo, eu pego esse paciente e jogo para as fonos, jogo para os fisioterapeutas, jogo para os médicos e fico escutando o que eles têm para falar. E a gente aprende muito, cara. E é engraçado, né, que quando você tem uma equipe, assim, pode não ser uma equipe grande, mas, por exemplo, eu sou odontopediatra, nunca fiz no consultório ortopedia funcional, nem ortodontia, eu encaminhava para o tratamento em si, né? Mas só de você ter uma pessoa, por exemplo, eu tenho a Paula, e os outros professores da equipe, cada um agrega uma parte de um conhecimento diferente, né? Depois que você tem isso, você não consegue abrir mão. Porque você vê o quanto isso é importante, quanto ajuda, né? Você não consegue mais trabalhar sozinho, assim, para fazer o diagnóstico. Então, é muito importante. É muito importante. Mas eu faço muito campanha de educação continuada, no sentido de que quem faz odontopediatria tem que fazer ortopedia. Eu falo muito. Acho que se complementam muito. Eu acho também, mas é uma coisa que precisa estudar muito, né, Paulinha? Porque você ter duas especialidades e lidar muito bem com elas é insano o trampo, né? Eu acho que você ter uma visão mais ampla e entender de tudo que está passando com aquela criança seria, fantástico. Fantástico mesmo. No meu modo de ver, como eu falei no começo lá dessa live, né? É goiabada com queijo. Mas o estudo aprofundado, tanto da odontopediatria quanto da ortopedia funcional, exige muito do profissional. Tem que ser um cara extremamente dedicado. E o que eu acabo vendo é que as pessoas ficam na superficialidade, né? Fazem um cursinho aqui, um cursinho ali, com esse mundo de tudo online, pega uma coisinha aqui, pega uma coisinha ali e acham que estão fazendo ortopedia funcional dos maxilares.
Eu estou numa campanha agora absurda com os protéticos, porque virou, a ortopedia funcional virou, ah, que lindo, tá todo mundo, ortopedia para cá, ortopedia para lá, Uhum. ortopedia funcional, e bato nessa tecla o tempo inteiro. As pessoas falam de ortopedia, não fala ortopedia, fala ortopedia funcional, que é Tem nome e totalmente, sobrenome. exatamente, Mariana, porque tem muita gente que só fala de ortopedia e confunde a ortopedia funcional com a ortopedia mecânica. Acha que trabalhando nos maxilares está trabalhando com ortopedia funcional também. E às vezes não é isso. Então eu acho Uhum. que você ter esse olhar aí um pouco mais amplo e entender disso dá trabalho. Mas eu acho que é o que de melhor dá para fazer. Eu concordo. Eu acho que tudo bem. Eu acho que cada um tem o seu gosto também, né? A Paula fala muito isso, ela estimula muito nossos alunos, que é igual, ela sempre fala mesmo, essa questão de ser goiabada com queijo, assim, de não, é uma coisa que não dá para andar muito separada da outra, né? A ortopedia funcional e a odontopediatria. Deixa eu só colocar ela de novo aqui na conversa, que ela caiu. Mas assim, por exemplo, eu sou um exemplo disso. Eu fiz odontopediatria, depois de vários anos eu fiz radiologia odontológica, né? Imaginologia, mas eu era odontopediatra. E eu sempre busquei cursos. Eu não queria fazer especialização em ortopedia funcional, nem ortodontia, nem nada assim. Porque na realidade eu nunca fui muito apaixonada pela ortodontia. Tem gente que casa, né? Essas duas. Sim. Mas eu nunca fui. E eu procurava fazer cursos que me agregassem o conhecimento para o diagnóstico. Então eu acho Sim. que nesse sentido já é um grande ganho, porque muitos profissionais não fazem isso, né? Falam assim, simplesmente eu não vou fazer ortopedia mesmo, então eu não vou saber nada. E eu acho que não é bem assim. Quando a gente passa pela graduação, a gente aprende um pouco de cada coisa, porque a gente tem que ter uma noção, né? Então é a mesma coisa. Eu não faço periodontia, né? Ah, a Paula voltou, deixa eu por ela. Mas eu tenho que saber diagnosticar e encaminhar esse paciente para um periodontista, por exemplo. Né? Então é a mesma coisa, eu acho que acontece com a ortopedia funcional. E já te aceitei, Paulinha. Aí, Certeza, voltou. certeza. Ô Mari, ainda nesse tema que você está falando, eu falo muito, quando eu vou falar em público assim, eu digo para as pessoas que se você puder e tiver que gastar todo o seu dinheiro, gaste em diagnóstico. Não compre equipamento, não compre um scanner, investe em diagnóstico. O resto é tudo consequência disso. Se você não tiver um bom diagnóstico, você não faz nada direito, é tudo superficial, você não resolve de verdade o problema do seu paciente. E eu pego muito nessa tecla porque eu vou muito fundo, às vezes eu vou fundo demais até, sabe? E com a tomografia a gente vai muito fundo mesmo, mas não é a tomo, é na investigação, é na anamnese, é na avaliação funcional do paciente, né? Saber Uhum. avaliar funcionalmente seu paciente. Vou te dar um exemplo aqui, Paula. Criança cai muito, né? Criança se machuca, bate o queixo, bate não sei o quê. Mas dificilmente os pais dizem que essa criança teve um trauma. Então, hoje, para mim, dentro do meu diagnóstico, é extremamente importante saber se essa criança teve algum problema na articulação dela, que é um grande centro de crescimento para a gente fazer ortopedia funcional. Se essa articulação estiver doente, ela não vai responder a nada, ou vai responder muito pouco do que poderia ser o tratamento dela. Então, com exames funcionais muito simples, você consegue, mesmo o pai dizendo para você que não teve trauma nenhum, saber que aquela articulação está, entre aspas, doente. Muito Uhum. simples, você não depende muito do pai. Às vezes o pai pode te auxiliar dizendo, sim, tomou um tombo, caiu da bicicleta e tal, que são as coisas que eles lembram. Quando fala trauma, ele acha que teve que passou um ônibus, bateu um acidente de carro, não consegue achar um outro acidente, alguma coisa mais simples, corriqueira da criança e que muitas vezes pode, numa batida de um cachorro
a cabeça do cachorro bateu no queixo da criança num paciente hiperlaxo, que tem uma hiperlaxitude ligamentar, né? Num paciente que tem uma distoclusão, pode gerar um problema nessa articulação. E aí, o pai não vai lembrar disso, ou nem viu que aconteceu isso. Mas pode acontecer. 90% dos traumas no mento levam a algum problema no disco articular. Seja quase nada ou pode ser um deslocamento, por exemplo, o deslocamento anterior do disco. Um trauminha de nada. E não sou eu, o Sérgio, que está falando, isso foi o professor Mariano Rocabado que me falou. Então, 90%. Quer dizer, qual criança não está fadada a fazer parte desses 90%, né? É muita coisa. E tem mais uma, hein? Agora anota aí que a coisa vai ficar mais feia. Porque, não sei se você sabe disso, com essa história da morte súbita e com essa, não é nova, né? Porque desde 2014, se não me engano, não sei exatamente a data, vou falar a data errada, mas desde que mudaram as crianças de decúbito ventral para decúbito dorsal, eles diminuíram aí, foi feito um trabalho disso. Eles diminuíram em 40% a morte súbita, mudando as crianças de decúbito dorsal para decúbito ventral para decúbito dorsal. Diminuiu 40% a morte súbita. Mas sabe quanto que aumentou o número de plagiocefalia? Não. Quase 400%. Sabe o que significa isso? Sabe o que significa isso? Eu tenho uma amiga que fala muito assim, você já viu um câncer de boca? E a maioria das pessoas assim, eu nunca vi, mas ele já te viu. Ela diz. E eu digo a mesma coisa, você já viu uma criança com plagiocefalia? Pois daqui a pouco ela vai te ver. Você vai ver isso com muita facilidade. Então você está preparado para saber isso e saber que isso pode interferir, vai ter que fazer parte da visão do odontopediatra, que é a criança, que é o profissional que pega a criança mais cedo. Então, saber interpretar isso daí, eu acho que é extremamente importante para o bom desenvolvimento crâniofacial dessa criança, né? Muito bom. Que informação interessante, um monte de ideias, assim. Pois é. Pois é. Pode se preparar, porque você vai ter muito paciente com plagiocefalia. Você vai ter 400% a mais de chance. Verdade. E junto com isso, alguns problemas, né? Outros lógico. problemas. Uhum. Tem muitos outros problemas que vêm daí, né? A partir daí, né? Vai depender da causa, né? Dessa plágio, se é uma plágio adquirida pós-parto ou se teve alguma coisa já intrauterina. Bom, enfim. Aí a viagem fica enorme e é bem legal. E portanto, na sua equipe transdisciplinar, você vai ter que ter também um osteopata para te ajudar. Principalmente se você trata de bebê. Faz parte. Faz parte. Vai ter algumas coisas tem que mudar. Você tem que ter na sua anamnese ali algumas perguntas mais específicas para algumas questões mais específicas, né? Por exemplo, criança não fala que dói a articulação temporomandibular, mas uma dor de cabeça na criança pode ser um problema já na articulação. O professor Mariano Rocabado diz assim, criança que coça muito o olho, criança que coça muito o ouvido, são futuros, é um futuro sinal de dores na articulação temporomandibular e dores de cabeça. Então, você pegar um bebezinho, uma criancinha pequenininha que vive coçando o olho, vive não sei o quê, você já pode estar diante aí de um problema já. Ele fala que a criança está num processo degenerativo progressivo. Só que a gente não identifica isso. E aí essa criança, esse processinho degenerativo progressivo vai virar um problemão lá na frente quando ele tiver dor. Mas aí já era.
Aí já foi. Aí já tem outros comprometimentos ósseos, articulares, blá, 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 blá. A ideia é fazer o que vocês fazem. Atuar antes, no bebezinho, na criancinha. Identificar esse problema. Buteu, buteu. E a hora passou rapidinho, né? A gente tem que ficar atento, senão passa a hora de você dormir. Eu durmo cedo. 9 horas eu tô dormindo. Pode estar passando o jogo do Brasil e Argentina, eu, ó... Nossa Senhora! E vou Professor, dormir. pra gente encerrar, então, tem uma pergunta da Milene aqui no chat. Ela pediu se o senhor poderia falar um pouco sobre o diagnóstico precoce de anquiloglossia. Vixe, Maria. Outra live. Isso! Esse assunto vai ficar muito extenso. Olha, esse é um assunto bastante extenso e não é muito a minha praia. Eu não é uma coisa que eu me dediquei ao estudo, é uma coisa que eu estou começando a investigar e eu acho que quem pode falar muito bem disso daí, quem pode dar um diagnóstico bacana e inclusive ligar isso a coisas do tipo assimetria craniana é o Mauro Gemelli. Acho que é um cara bacana para vocês convidarem para falar. Ele tem bastante experiência com isso. Ele fez agora uma baita de um curso online com uma super especialista só em anquiloglossia. E eu acho que vale muito a pena. Mas se eu puder falar alguma coisa assim, bem pouquinho, né? O que eu vou falar? Eu não trato de bebê, né? Quando chega para mim já está com problema, você tentar evitar lá na frente. Eu ainda não trato bebê. Eu tô querendo ir para esse lado, mas é mudar muito a minha clínica. Eu tô mais, como eu falo, eu tô na fase de me aposentar. Eu tô na minha fase de só no curtir a vida e não arrumar mais problema comigo. Mas tá ótimo, professora. A Helene agradeceu aqui no chat. E eu achei muito legal a ideia, Paula. Vamos convidar, sim. Vamos sim. Pode ser o Mauro, pode ser a Adriana Lancome, que também sabe muito. Tem muita gente que fala aí de anquiloglossia, que é um tema muito na moda, né? É um tema muito na moda aí. E tem muitas vertentes. Muitas aí, correntes, né? E É. até sobre diagnóstico, né? Muitas avaliações online de língua que, assim, não sei. Né? Eu lembrei de uma pessoa que fala muito, sabe muito também, que é a Adriana Mazzoni. Você conhece a Adriana Mazzoni, não? Da ortopedia, não é? Também? Não, ela é uma super odontopediatra e pode convidar que ela vai amar. Ela adora falar disso daí. E ela sabe bastante, viu? Adriana Mazzoni. Tá bom. Depois eu passo para vocês o nome de todo mundo, passo o contato para vocês aí. Isso, professor. Ótimo. Muito obrigada. E vamos continuar comunicando para a gente ir intercambiando ideias, né? A gente está pensando em algumas coisas novas para os cursos e a gente conta com você, tá bom? Tamo junto, tamo junto. Agora daqui a pouco já pode viajar. Não, já tive agora, semana passada, em Portugal. Fui lá, fiquei 9 dias lá dando curso lá. Foi uma loucura. Tá uma loucura pra viajar. Muito bom. Tá muito caro. Tá, né? Mas... Eu imagino. Caríssimo. Quem sabe a gente não se conhece pessoalmente aí numa oportunidade em breve, né? Se Deus quiser. Obrigada pela sua presença. Todo mundo adorou. O chat foi bem movimentado, né? E eu aprendi muito. E quero trocar mais ideia com o senhor depois sobre essa parte da tomografia, o que você avalia, assim, isso para mim é uma área que eu tenho que aprender mais e eu gosto bastante. Show! Então, eu vou adorar, todo mundo que assistiu também, que estava aqui com a gente participando, né? E obrigada, professor, foi um prazer. Eu também agradeço muito, viu, professor Sérgio? Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu carinho com a gente, viu? Imagina. E vai dormir. Vai descansar. Eu que agradeço vocês a oportunidade de falar aí. Espero que tenha valido a pena
mesmo. Foi ótimo. Muito. E vamos que vamos, tamo junto, o que precisar, sabe onde me achar, vocês sabem onde me achar, vocês têm o meu WhatsApp, vocês têm o meu Instagram, e eu respondo para todo mundo, pode ficar tranquilo, eu respondo para todo mundo, não fica ninguém sem resposta, não. Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo sempre. Mas faz Obrigada, parte, viu? né? Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Não esquece de seguir a gente, seguir o professor Sérgio e ficar ligado, porque sempre tem live, né, Paulo? Sim, a gente vai deixar gravado também, né? Um beijo para todos. Tá. Valeu. Pode falar. Você falou que fica gravado no YouTube também, é isso? Sim, fica no eu te canal mando da o link Oca depois. e fica também no Instagram da Oca. Quando eu colocar, eu marco o senhor lá. Aí você vai Tá receber bom. a notificação. E a Paula depois te envia o link do YouTube pelo WhatsApp também. Isso, assim eu divulgo também. E obrigado, e não precisa me chamar de senhor, que eu já sei que eu tô com a barba branca. Cabelo eu não tenho e não é branco, mas a barba branca parece que eu sou muito velho. Mas eu não sou tão velho assim. Fala, Paula, eu sou muito velho? Não, né? Não, não é. lá. Acho que você é mais novo do que eu. Tá vendo? Porque é muito animado. Eu não acordo 4 horas da manhã. Eu acho. Você chama a Paula de senhora? Não, né? Então não me chama de senhor também. Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigada. Valeu, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus aí. Até mais. Tchau. Tchau.